tinham princípio, meio e fim. Eram apenas eventos pontuais de personagens pontuais que estavam sendo contadas ali naquele livro. No final das contas, eu ia me lembrar de alguns personagens e de alguns relatos daquele livro. E, infelizmente, ou normalmente, é assim que muitas vezes nós cristãos lemos a Bíblia, como um livro enorme, dividido em 66 partes, que são a quantidade de livros da Bíblia, 66 livros, que contam histórias diferentes, de personagens diferentes, em tempos diferentes, com propósitos diferentes e que vão ensinar a nós um monte de verdades diferentes. E se nós olhamos e lemos a Bíblia dessa maneira, dificilmente nós vamos ter a compreensão da história real que a Bíblia nos conta. No final das contas, se nós olhamos para a Bíblia dessa forma, como um amontoado de histórias aleatórias, nós vamos nos lembrar somente de alguns personagens ou somente de alguns relatos que a Bíblia nos conta. Mas se a Bíblia não é um monte de histórias aleatórias, escritas no mesmo livro, como então nós devemos olhar para a Bíblia? Antes de ler o versículo específico que eu quero ler com vocês, eu quero responder essa pergunta: como olhar para a Bíblia? Então, se ela não é um amontoado de histórias aleatórias, um monte de histórias soltas que foi juntada em um livro e formado em 66 pequenas divisões. Então a Bíblia, a história bíblica, em primeiro lugar, ela é uma única história. Ela é uma história só. Ela não é um monte de histórias. Ela conta a história da glória de Deus revelada para a humanidade por meio da encarnação e obra de Jesus Cristo. Então a Bíblia é um livro de uma única história. E não somente um livro de uma única história, mas a Bíblia também é uma história sequencial. Não são relatos soltos aqui, relatos soltos acolá, mas a Bíblia é um livro de uma história sequencial, uma história que tem início, uma história que tem meio e uma história que tem fim. Não é um amontoado de contos que não fazem sentido algum. Mas além disso, a Bíblia também é um livro de uma história progressiva, que vai sendo revelada com mais clareza à medida que nós vamos conhecendo a Bíblia como um todo, à medida que nós vamos conhecendo toda a história bíblica, todo o relato bíblico, desde o princípio até o fim. Então essa grande história única, sequencial e progressiva é dividida em 4 partes. A primeira parte, criação. A segunda parte, queda ou entrada do pecado na humanidade. E a terceira parte, redenção, como Deus salva o povo do pecado que entrou na humanidade. E a quarta parte, a consumação da história, como Deus consuma a história por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas nós, normalmente, conseguimos enxergar Jesus somente a partir do Novo Testamento, a partir do nascimento de Jesus, a partir de sua vida, a partir dos relatos dos evangelhos, a partir das cartas paulinas que vão aprofundar quem é Jesus, qual é o propósito de Jesus. E nós corremos o risco de achar que de fato, ou até mesmo achamos, e isso é muito comum dentro das igrejas, que Jesus, ele só aparece no Novo Testamento. Por isso que hoje, nessa primeira mensagem da nova série que nós estamos iniciando, Jesus no Antigo Testamento, nós vamos então começar a encontrar, nós vamos começar a perceber Jesus desde o princípio da Bíblia. E vamos fazer isso em um relato que talvez todo mundo conheça. Pessoas que frequentam uma igreja e pessoas que não frequentam uma igreja, que é o relato da queda. Como eu disse aqui, para quem talvez não tenha familiaridade com esse termo,
é o relato da entrada do pecado no meio da humanidade. Esse relato está no livro de Gênesis, no capítulo 3, dos versos de 1 a 24. Mas nós vamos fazer somente a leitura do verso 15, para a gente iniciar. E eu peço que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas, porque nós vamos observar aí versículos do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3 no decorrer dessa mensagem. Diz assim, Gênesis 3,15: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu quero mais uma vez pedir a graça de Deus sobre nós e sobre a sua palavra. Deus, obrigado por sua palavra, como já foi orado aqui, e eu peço que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos corações e nos ajude a pensar nesse relato e enxergarmos de fato Jesus no princípio da história, para a tua glória, meu Pai. Em nome de Cristo oramos. Amém. Então aqui é importante nós olharmos para o que acontece no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. E o que acontece aqui? Bom, nós vemos que Deus, de forma soberana, bondosa e perfeita, cria todas as coisas, no capítulo 1 e no capítulo 2. E como ele cria? Pela força do seu poder, por meio de sua palavra. Deus cria todas as coisas, cria animais, cria os vegetais, cria todo o cosmos, o mundo, água, terra, todas as coisas pela força do seu poder, o tempo e o espaço, pelo poder de sua palavra. Nós vemos isso nos relatos de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas no versículo 27 do capítulo 1, no 6º dia da criação, Deus criou o homem. E criou o homem como o ápice de toda a criação, como o ponto alto da criação. Mas por que o homem era o ponto alto da criação? É porque o homem era muito importante? Não. É porque o homem carregava algo muito importante: a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem como imagem e semelhança de Deus. O verso 27 diz: Deus criou o homem e a sua mulher. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então o homem aqui, criado imagem e semelhança de Deus, ele quer dizer que o homem carregaria consigo traços do caráter de Deus, que representaria Deus aqui na terra, que seria de fato o representante de Deus aqui na terra, que levaria a glória de Deus por causa do caráter de Deus que estava na imagem e semelhança de Deus na criação do homem. Então o homem levaria a glória de Deus por ser imagem e semelhança de Deus por onde passasse. Então, após a criação, com esse propósito de glorificar a Deus, Deus então passa a se relacionar com o homem continuamente. Deus tem relacionamento com Adão continuamente e dá a Adão autoridade e domínio sobre toda a criação. Tudo aquilo que Deus havia criado antes de criar o homem, Deus agora submete a Adão. Deus coloca agora sob os cuidados de Adão. Deus dá a Adão autoridade sobre a criação dele. E nós vemos isso no versículo 26 de Gênesis e no versículo 28 do capítulo 1, que diz: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então Deus agora submete a criação ao homem. Deus agora dá autoridade a Adão sobre toda a criação. E nós vemos também no capítulo 2, versos 19 e 20, Deus também submetendo a criação a Adão. No final
na metade do versículo diz: Deus os trouxe ao homem, a criação, os animais do campo. Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. Então, Adão tinha autoridade para nomear os animais, para dar nome aos animais. E toda a criação, tanto de vegetais quanto de animais, estavam sujeitas a Adão. Adão tinha autoridade de Deus, dada por Deus, sobre a criação. Deus, mas, mesmo tendo essa autoridade, Deus agora dá a Adão uma ordem específica. Versículo 15 do capítulo 2. Deus diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então agora Deus coloca Adão no jardim, no paraíso perfeito de Deus, para cuidar do jardim e cultivar o jardim. Para que Adão servisse o jardim, liderando, organizando, cuidando do jardim do Éden. Mas não só essa ordem de cultivar e cuidar, podendo comer livremente de qualquer árvore do jardim, como o versículo 16 diz, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então Adão tinha a responsabilidade de cuidar e cultivar, e tinha a liberdade de comer de qualquer árvore do jardim. Mas também Deus dá uma restrição a Adão, ali, no jardim do Éden. E a restrição, nós vemos ela no versículo 17. A restrição é não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus, aqui, o homem estava vivendo no paraíso, criado por Deus, tinha tudo o que precisava para viver, mas tinha uma ordem para obedecer: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E olhando aqui para essa pequena narração da história, como aqui é uma narrativa bíblica, é a construção de uma história, então eu paro aqui para olhar para essa pequena narração da história e perceber, irmãos, em como é bom a gente olhar para a origem de tudo. Em como é bom podermos contemplar a grandeza, o poder e a glória de Deus na criação. Como isso é importante para nós. Como é importante nós termos um senso de sabermos de onde viemos, quem nos criou, por que fomos criados, qual é o propósito da criação. Porque muitas pessoas vão usar esses primeiros capítulos do livro de Gênesis para dizer que são figuras de linguagem, para dizer que são ilustrações, e para dizer um monte de coisa. Mas é um relato histórico da criação, de como Deus, de fato, criou todas as coisas, inclusive nós, e qual o propósito de Deus na criação de todas as coisas, inclusive na nossa criação. Como é importante observarmos Deus conduzindo todas as coisas na criação com um único propósito: que o seu nome fosse engrandecido, que o seu nome de fato fosse conhecido e glorificado entre todos os povos da terra. E que isso seria manifesto de fato por meio da sua criação, por meio da sua criação, até aqui, por meio das coisas criadas e por meio da humanidade criada, que ainda até o final do capítulo 2 estava tudo perfeito. Adão e Eva, irmãos, foram os nossos primeiros ancestrais, né, os nossos primeiros pais, aqueles que representaram toda a humanidade, desde o princípio da criação. Eles foram os primeiros homens criados por Deus. Por isso, os principais benefícios que eles tiveram no início da criação se estenderam também a nós. Nós também carregamos
os benefícios que Adão e Eva tiveram. Por exemplo, nós também existimos para a glória de Deus. Adão e Eva existiram para a glória de Deus. E nós também existimos para a glória de Deus. Também, da mesma maneira que Adão e Eva foram colocados no jardim para cuidar e cultivar do jardim, da criação de Deus, nós também, como cristãos, devemos cuidar da criação de Deus, devemos zelar pela criação de Deus. E nós também, assim como Adão e Eva, somos criados imagem e semelhança de Deus. Nós também carregamos em nós traços da imagem e da semelhança de Deus. Porém, uma coisa nós não carregamos aqui: a opção de escolha. Adão e Eva, até esse presente momento, tinham a opção, aliás, Adão tinha a opção de escolher se ele obedeceria a Deus ou não, se ele pecaria contra Deus ou não. Mas nós não carregamos essa opção de se obedecemos a Deus ou não, ou se pecaremos contra Deus ou não. Mas por que que nós não temos mais essa opção? Porque a escolha que Adão fez lá no jardim do Éden nos deixou sem escolhas. Os benefícios que Adão e Eva receberam de Deus, nós também recebemos, se estenderam a nós. Agora, as consequências que Adão e Eva receberam de Deus também se estenderam a nós. Por isso, a única coisa que nós de fato não carregamos nenhum traço é de fato a escolha de obedecermos a Deus ou não por nossas próprias vontades. Por quê? Porque no decorrer da história, algo acontece. Até aqui, tudo estava perfeito. Após Deus colocar Adão no jardim, após Deus dar a ordem para Adão de que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus então cria Eva. E ele cria Eva para auxiliar Adão. Adão recebe Eva ali então como sua esposa, como sua auxiliadora, idônea, capaz de auxiliá-lo. E Adão fica tão apaixonado que ele faz a primeira poesia da história, o poeta Adão. Versículo 23 do capítulo 2, Adão diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Adão faz uma poesia para Eva, de tão animado, de tão empolgado, que ele estava de recebê-la como mulher, como auxiliadora. Então até aqui, Adão e Eva estavam desfrutando dos benefícios da criação de Deus, da imagem e semelhança de Deus e da presença completa e perfeita de Deus. Mas aqui, a partir daqui, outro personagem entra na história. A serpente, versículo 1 do capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A serpente aqui é um ser criado por Deus. Não é algo aleatório que caiu na história de paraquedas. A Bíblia diz que ela era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A serpente aqui é uma criação de Deus, porém uma criação que se rebela contra Deus. E essa criação que se rebela contra Deus é a representação do anjo criado por Deus e caído, lançado fora da presença de Deus, que é quem? O diabo, Satanás. Mas nós não vamos ver escrito aqui em Gênesis que é Satanás. Mas como nós sabemos que a Bíblia tem que ser olhada como um todo, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 2, vai dizer o seguinte: ele prendeu o dragão. Que dragão é esse? A antiga serpente. Que é quem? É o diabo, Satanás.
olhando para a Bíblia como um todo, percebam como a história bíblica é progressiva. No início era apenas uma serpente, no primeiro livro da Bíblia. No último livro da Bíblia, fica mais claro que a luz do dia, que aquela serpente era de fato o diabo, Satanás. E ao entrar na história, a serpente sutilmente mexeu com algo muito importante de Adão e Eva, a fé. A serpente entra na história e ela mexe com a fé de Adão e Eva. É interessante observar isso, porque Adão e Eva, até esse momento aqui, só desfrutavam de tudo que Deus havia dado a eles, porque eles criam no que Deus havia dito e porque eles obedeciam o que Deus havia ordenado. Mas agora, a serpente começa a fazer o que é chamado, acho que na língua portuguesa, de antítese, né? De negação, de contrariedade. Ela começa a negar aquilo que Deus disse, ela começa a contrariar aquilo que Deus disse. Por exemplo, no versículo 1, na continuidade do versículo 1, a serpente perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Mas, na verdade, o que Deus havia dito, nós encontramos no versículo 16 do capítulo 2. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então, ela está contradizendo, ela está negando o que Deus havia dito, negando a palavra de Deus. Outro exemplo, quando Eva responde à serpente, no versículo 2 agora, Eva respondeu à serpente: podemos comer do fruto da árvore do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, morrerão. Mas agora, a serpente nega novamente o que Deus havia dito. Versículo 4, olha o que a serpente vai dizer. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Mas espera aí, Deus disse que ia morrer. Mas a serpente agora está contradizendo, está contrariando, está negando o que Deus disse. Está dizendo o contrário daquilo que Deus disse. E aí então a serpente continua dizendo no versículo 5: vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que do fruto comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então ela contraria a verdade de Deus, ela contraria a palavra de Deus. E depois desse processo de negação à verdade de Deus, de negação à palavra de Deus, a fé de Adão e Eva no que Deus havia dito começa a ser abalada. E nós percebemos isso pelo desfecho da história. A partir daí, Eva aparenta começar a crer nas palavras da serpente e não nas palavras de Deus. Eva começa agora a olhar como verdade aquilo que a serpente estava dizendo e não o que Deus havia dito. E como nós sabemos, irmãos, a fé do nosso coração, ela é manifesta nas nossas atitudes. Aquilo que nós acreditamos no nosso coração é o que vai transparecer na nossa vida no dia a dia. Então, Eva, a partir daqui, desejou ser independente de Deus. Porque foi isso que a serpente disse a ela: quando vocês comerem, vocês serão como Deus. Eva desejou ser independente de Deus. Eva desejou ser o Deus da sua própria vida, governar os seus próprios caminhos. Então, no versículo 6, se consuma aquilo que já tinha ganhado o seu coração, aquilo que ela já estava acreditando de fato. Versículo 6, Eva comeu do fruto e deu a Adão, que também comeu. E quando isso acontece, a primeira coisa que vai embora aqui é o sossego do coração de Adão e Eva. Eles viviam sossegados, nus, no jardim. Mas aqui o sossego do coração acaba.
Eles olham um para o outro, e aquilo que era perfeito, e que era normal, e que era muito bom, que era completo, que era íntegro, passa a ser estranho. O esposo nu na frente da esposa, e a esposa nu na frente do esposo. E aqui, irmãos, o primeiro rompimento acontece, o rompimento dos relacionamentos interpessoais, por causa do pecado. O rompimento do relacionamento com o próximo. É por isso que os relacionamentos interpessoais são tão difíceis, por causa do pecado. Nós passamos a não nos relacionar bem com as pessoas, na maioria das vezes, por causa do pecado. Adão e Eva mostram isso, precisando fazer para eles roupas de folhas de figueira, para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vergonha, para cobrir e sanar um pouco da inquietação do coração deles. Então a fé que não estava depositada em Deus, trouxe consigo as suas primeiras consequências. O pecado começa a mostrar a sua face verdadeira. O pecado começa a mostrar a sua cara, a sair de trás do muro, a aparecer de verdade para Adão e Eva. Irmãos, a gente percebe que tudo estava indo bem. Adão e Eva estavam desfrutando dos benefícios especiais de Deus para eles, até que a serpente entra na história. E quando a gente olha para essa história, quando nós olhamos para esse relato histórico que a Bíblia nos conta, talvez a gente pode pensar, por que que eu hoje tenho que sofrer por algo que eu não cometi? Por que que eu tenho que sofrer por causa do pecado de Adão e Eva? Não foi o meu pecado, foi o pecado de Adão e Eva. Ou talvez a gente pense assim, se fosse eu, ouvindo aquela conversinha mole da serpente, eu sou esperto demais. Eu não teria caído naquela conversinha mole de jeito maneira. Mas na verdade, irmãos, a questão é que Adão e Eva são de fato representantes de toda a humanidade. E por isso, nós sofremos mesmo as consequências do pecado que foi originado lá em Adão e Eva. Sabe por quê? Porque se fosse qualquer um de nós aqui, eu sinto informar, nós também teríamos caído da mesma forma. E por que que nós teríamos caído da mesma forma? Porque Deus, ao fazer Adão e Eva representantes de todos nós, Ele fez Adão e Eva representantes de todos nós, então eles eram nós lá no princípio. Eles eram cada um de nós lá no princípio. E se fosse então o Lucão ou qualquer um de nós, talvez pudesse mudar a aparência, ou pudesse mudar o nome, ou o jeito de falar, ou a maneira de responder à serpente, mas no final das contas, a essência seria a mesma. E por causa da essência ser a mesma, o desejo de ser como Deus seria o mesmo. O desejo de ser independente de Deus seria o mesmo. E é por isso que hoje nós somos totalmente inclinados para o mal. É por isso que hoje nós não precisamos fazer força para pecar. É por isso que hoje nós não precisamos ensinar às nossas crianças o que é errado. Porque eles já sabem o que é errado. Eles carregam a semente do mal, do pecado no coração deles. É o pecado original, que se originou em Adão e Eva e que se estendeu a toda a humanidade, porque todos somos pecadores, todos estamos distantes de Deus, todos temos o desejo de governar as nossas vidas, todos fazemos tudo exatamente de acordo com o que cremos, de acordo com a nossa fé, o que normalmente não é também na palavra de Deus, é nas nossas próprias palavras, são nas palavras do mundo, e com isso, nas palavras do príncipe desse mundo, do diabo, do próprio Satanás. Os tempos mudaram, de fato, em números.
Isso aqui foi no princípio. E nós estamos no hoje, no presente. Isso aqui foi lá no passado. Mas os traços são exatamente iguais. Nós carregamos os mesmos traços. E assim como Adão e Eva, nós passamos então a ter um problema original. Um problema próprio do homem, o pecado. E como eu disse, o pecado traz as suas consequências. E nós vamos continuar vendo isso. Então agora o homem e a mulher ouvem os passos de Deus no jardim e se escondem dele, no versículo 8. A Bíblia diz que ao ouvirem os passos do Senhor no jardim, eles se esconderam de Deus. Então o pecado não só causou um problema interpessoal, no relacionamento com o próximo, mas agora o pecado rompeu o relacionamento do homem com Deus, separou o homem de Deus, afastou o homem de Deus. Mas mesmo o pecado tendo feito isso, Deus estava ali para ajudar Adão e Eva a enxergar o que eles tinham feito. Deus vai agora primeiro a Adão. É como se acontecesse aqui um julgamento. Deus vai a Adão como um juiz. E ele chama: Adão, onde estás? No versículo 9. E aí a resposta de Adão no versículo 10. Ouvi teus passos e fiquei com medo, porque eu estou nu. E aí então Deus questiona Adão, como um juiz questiona um réu. Versículo 11. Quem disse que estava nu? Você comeu o fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Deus agora força uma confissão de Adão. Deus parece que força arrependimento, reconhecimento do pecado. Mas Adão foge da culpa e culpa sua mulher. A resposta de Adão no versículo 12. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto e eu comi. E aí então Deus vai como um juiz diante da mulher e coloca agora a mulher no banco dos réus. E Deus fala para a mulher: o que foi que você fez? E aí a mulher também não assume a culpa. Ela vai e culpa a serpente. Versículo 13. A serpente me enganou e eu comi. Deus coloca Adão e Eva no banco dos réus. E os dois fogem da culpa. E um joga a culpa para o outro e a mulher joga a culpa para a serpente. Agora o interessante é que Deus não vai colocar a serpente no banco dos réus. Deus agora começa a sentenciar, trazer a sentença por causa do pecado para cada um. Deus começa falando com o homem, depois fala com... E quando Deus vai sentenciar, ele sentencia a serpente, depois a mulher e depois o homem. Os estudiosos chamam isso de quiasmo, né? É uma construção da conversa para apontar o centro da conversa. E nós vamos enxergar aqui o centro da conversa. É exatamente Deus sentenciando a serpente. Versículo 14. Agora, Deus começa a dar as sentenças. Versículo 14. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre os animais selvagens. Sobre o seu ventre rastejará e pó comerá todos os dias de sua vida. No capítulo 1 e no capítulo 2, Deus criou todas as coisas, inclusive a serpente. No final da criação, Deus olhou para a criação e viu que tudo era muito bom, que tudo estava de fato perfeito, impecável. Mas agora, a criação que era boa, que era perfeita, está sendo amaldiçoada. Vai sofrer por consequências por causa daquilo que fez. E a sentença continua no versículo 15, que foi o que nós lemos. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui
pela primeira vez na Bíblia, aparece a promessa do Evangelho. A promessa de Cristo, a promessa de um Salvador, a promessa de um resgate que aconteceria por meio de alguém. E esse versículo é conhecido como o proto-evangelho, o primeiro evangelho, ou um protótipo de evangelho. O evangelho anunciado pela primeira vez na história bíblica, no relato bíblico, é aqui, no princípio de tudo, no capítulo 3 de Gênesis. E é interessante que alguns estudiosos vão dizer que o versículo 14 é a sentença para a serpente animal. E o versículo 15 é a sentença para a serpente Satanás, o diabo. É o que faz também muito sentido. Nós percebemos que a serpente animal rasteja sobre a terra e come o pó. E nós sabemos hoje que a serpente Satanás teve a sua cabeça ferida pelo descendente da mulher. Agora, Deus aqui, dizendo isso, Ele deixa claro que por causa do pecado, 2 povos vão atravessar a história. O primeiro, os descendentes da serpente. E o segundo, os descendentes da mulher. 2 povos vão atravessar toda a história bíblica, desde o princípio até o final. De Gênesis a Apocalipse, esses 2 povos estão atravessando a história. Então, quem são os descendentes da serpente? São aqueles que de fato caminhariam contra a vontade de Deus durante toda a história. De maneira nenhuma eles se sujeitariam à vontade de Deus, de maneira nenhuma eles se submeteriam à vontade de Deus. E quem são os descendentes da mulher? Os descendentes da mulher seriam aqueles conduzidos a andar conforme a vontade de Deus, empurrados, impulsionados, atraídos a andar conforme a vontade de Deus. No final das contas, de forma resumida, 2 povos atravessariam a história. Um povo que é de Deus e um povo que não é de Deus. Um povo que se sujeita a Deus e um povo que não se sujeita a Deus. Um povo que ama e obedece a Deus e um povo que não ama e que não obedece a Deus. E no final dessa batalha entre esses 2 povos, que atravessaria a história, Jesus, o descendente da mulher, Jesus, derrotaria Satanás de uma vez por todas. Ele seria ferido no calcanhar, mas feriria a cabeça da serpente para sempre. Essa é a promessa que o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis nos traz. De que a vitória de Cristo, que é o descendente da mulher, sobre Satanás, que é o descendente da serpente, está garantida. Jesus venceria a serpente. E é interessante, irmãos, que após a criação perfeita de Deus, o deleite do homem sobre a criação, tudo parecia perfeito, tudo parecia completo, até que o pecado ganhou o coração de Adão e Eva e os separou de Deus, os levou para longe de Deus, fez com que eles rompessem seus relacionamentos entre si, fez com que eles rompessem seu relacionamento com Deus, fez com que eles rompessem seu relacionamento com toda a criação de Deus e ainda o seu relacionamento consigo mesmo. E enquanto no capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, no versículo 2 ele diz: e disse Deus, haja luz, e a luz veio a existir. Enquanto que no princípio da criação, a luz veio a existir, nesse momento aqui, Adão e Eva estavam sob as mais densas trevas do pecado. Estavam sob a mais escura e densa treva do pecado. Mas Jesus aparece desde o princípio e a sua vitória já estava garantida. De fato, Jesus venceria.
Jesus venceria a morte, e venceria o pecado, e venceria o diabo, e venceria a serpente. Estava garantido a todo o povo de Deus, no princípio de tudo. Irmãos, como herdeiros legítimos de Adão, nós também herdamos a mesma consequência, a separação dos relacionamentos interpessoais, a separação do relacionamento com Deus, o rompimento do relacionamento com a criação e conosco mesmo. É o que Paulo diz em Romanos 4, de 10 a 12, não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus, pois todos se desviaram e tornaram-se inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Por isso, se Deus tivesse deixado tudo por nossa conta, a condenação eterna seria a única certeza que nós teríamos. Se Deus tivesse deixado salvação e redenção nas nossas mãos, a certeza que teríamos é que seríamos condenados eternamente para uma vida longe de Deus para sempre. Mas não foi isso que ele fez, ele agiu na história. Eu acho maravilhoso demais, e eu percebi isso durante essa semana na leitura bíblica, no versículo 15, porém inimizade, é Deus falando, eu estou agindo na história, eu vou pôr inimizade entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, eu porei inimizade, eu estou agindo em favor do meu povo. Eu estou suprindo a maior necessidade que entrou agora na humanidade por causa do pecado, salvação, redenção. Porém, inimizade, Deus agiu na história. Deus não nos deixou alheios. Deus não nos deixou como ovelhas soltas, sem pastores, no meio de uma montanha. Deus agiu em nosso favor. Ele mesmo veio. E Ele mesmo proveu um Redentor. Ele mesmo fez isso em nosso favor. Ele deixou claro que haveria inimizade entre o bem e o mal. E que o mal seria derrotado pelo descendente da mulher. E quem é o descendente da mulher? É o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Rei e Senhor de toda a história. É o segundo Adão, que ao invés de morte nos trouxe vida eterna. É o próprio Jesus revelado desde o princípio da história. Deus fez isso em nosso favor, no princípio, por meio de Cristo. Deus se encarregou de prover para o seu povo escolhido, para o seu povo eleito. Ele se encarregou de prover redenção e salvação, resgate do pecado, da condenação do pecado. E por meio de Cristo ele fez isso na cruz do Calvário. Cristo na cruz cumpre uma promessa feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O descendente da mulher sendo ferido no calcanhar pelos pecados do homem, pela maldade do homem e pela influência de Satanás. Mas ele, o Cordeiro de Deus, descendente da mulher, ferindo a cabeça de Satanás, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo a serpente e vencendo o diabo. Na cruz tudo se consumou. Na cruz a promessa de Gênesis 3,15 se cumpre. Embora o nosso mundo esteja em guerra e as coisas se desfaçam diante dos nossos olhos, a nós foi prometida a vitória por meio de Cristo Jesus. Nós temos certeza dessa vitória. E há ainda aqui uma tipologia da redenção. É uma foto da redenção de Deus, que é no versículo 21 de Gênesis. Agora, após essa promessa do Evangelho, no versículo 15, a mulher então recebe a sua sentença de sofrimento ao dar à luz e de se sujeitar ao seu marido. A sua vontade estaria sujeita ao seu marido.
Versículo 16. E o homem, por não ter governado o seu lar, sofreria para prover o sustento da família. E a terra sofreria sendo amaldiçoada para a produção de frutos. Versículos 17 a 19. E é interessante, irmãos, que mesmo a mulher sofrendo para dar à luz e tendo que se sujeitar ao seu marido, ela ainda continua recebendo a bênção e a dádiva de Deus de ser mulher, esposa e mãe. Ela não deixou a bênção de dar à luz. E o homem, ainda que tendo que sofrer, porque antes do pecado, eles comiam tranquilos de tudo que tinha no jardim. Mas o homem agora tem que sofrer. Ele vai suar a camisa para prover alimento para sua família, para prover o sustento da sua família. Mas mesmo debaixo do sofrimento, a graça de Deus é manifesta e não deixa faltar provisão para a família do homem. Deus continua manifestando, ao mesmo tempo que justiça e ira, graça, favor sobre nós. E então, uma manifestação da graça, simbolizando o que Jesus faria lá na frente, foi feito por Deus em favor de Adão e Eva, no versículo 21. Versículo 21 diz o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, enquanto Adão e Eva tentaram lá atrás, quando pecaram, se livrar das consequências do pecado, da vergonha da nudez, fazendo para si vestes de folhas de figueira, o que foi insignificante, o que foi insuficiente, Deus cobriu a vergonha deles ao sacrificar um animal e fazer para eles roupas de pele por causa do pecado. O sacrifício, que foi apenas um símbolo, uma foto do que aconteceria lá na frente, foi apenas um símbolo para Adão e Eva, do sacrifício que viria, nós desfrutamos dele hoje, completamente, e já foi cumprido em Cristo Jesus, para nos dar resgate e salvação. Aquele sacrifício, que foi um tipo de sacrifício feito por Deus lá atrás, que cobriu a vergonha de Adão e Eva, foi feito por nós, quando Cristo foi à cruz, e morreu por causa dos nossos pecados, e sofreu a ira santa de Deus, o abandono de Deus, para que nós pudéssemos caminhar com Deus novamente. Deus cobriu a nossa vergonha por causa dos nossos pecados, por meio do sacrifício de Cristo. O primeiro Adão foi tentado e caiu, e com a sua queda ele nos trouxe a morte. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele também sofre as mesmas tentações, mas de acordo com Hebreus, ele não pecou, ele não caiu, e ainda foi levado injustamente à cruz do Calvário, por causa dos meus e dos seus pecados. Ele sofre as mesmas tentações, ele passa pelas mesmas lutas que o primeiro Adão, só que de forma diferente, sem pecado. E ainda é levado à cruz e julgado injustamente por causa dos meus e dos seus pecados. Porém, ele garantiu a nós vida eterna por meio do seu sacrifício. E ele restaurou a possibilidade de algo que havia sido rompido lá atrás, a fé nele de novo. Lá atrás, Adão e Eva caem, rompem o relacionamento com Deus, porque deixaram de crer nas palavras de Deus, para crer nas palavras da serpente. Mas porque Jesus morreu na cruz, a fé que foi perdida lá no Éden é restaurada. Nós agora, pela fé no sacrifício de Cristo, que foi dada a nós pela graça de Deus por meio de Jesus, nós recebemos de Deus redenção, salvação da condenação eterna, perdão de pecados. É isso que Deus nos dá por meio de Cristo.
E eu concluo aqui, irmãos, ao olharmos para a origem de todas as coisas, para o princípio da criação, nós podemos de fato enxergar que a Bíblia é o livro da glória de Deus, revelado na pessoa de Cristo, enquanto Ele realiza a sua obra de salvação e redenção. Jesus estava revelado desde o princípio. Ele é o centro da história de Deus. Ele é o centro da história bíblica. Desde agora, Gênesis 3, até o final, Apocalipse, Jesus é o centro da história. Em Gênesis 3, nós vemos o pecado entrando no mundo e rompendo, maculando, manchando a criação. E em Apocalipse 21, 22, nós vemos Cristo, esse Cristo que foi falado aqui em Gênesis 3,15, no último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, nós vemos esse Cristo vencendo o mal, o pecado e o diabo e a serpente de uma vez por todas. E nós vemos Ele restaurando novos céus e nova terra. Nós vemos Ele restaurando nova criação, para que o seu povo possa viver eternamente nos novos céus e nova terra. Louvado seja Deus por isso. De hoje até o último domingo, nós vamos observar Cristo em alguns personagens do Antigo Testamento. E eu tenho certeza, irmãos, que vai mudar a maneira em como nós olhamos para a Bíblia, em como nós lemos a Bíblia, em como nós nos envolvemos com a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos orar?